Recentemente, dediquei-me a ver um anime de meninas a comer bolo e a beber chá enquanto tocam música na escola. Caso não tenhas visto o anime, provavelmente estás a associar esta premissa a algo genérico, vazio e simplório, o que é bastante comum, visto que animes de slice of life escolar é o que mais tem e a qualidade deles é sempre bastante duvidosa. Até para muitos que já viram K-On!, a obra é o expoente máximo das convenções e mediocridade do género, e isso vê-se no tanto de memes dizendo que K-On! É a obra mais complexa da época contemporânea, obviamente de forma irónica. Mas e se eu vos dissesse que K-On! É um tanto quanto complexo? Existe um certo consenso na comunidade de anime de que obras mais complexas, e ponho mesmo muitas aspas na palavra complexas, são melhores. O que em teoria não tem nada de mal, seria apenas uma questão de preferência caso a grande maioria das pessoas não tivesse um olhar superficial sobre aquilo que veem. Taxam como complexa qualquer obra cuja superfície tenha muitos elementos e ou resquícios de exploração temática, mesmo que o trabalho da mesma seja uma tremenda porcaria, e subestimam obras mais simples, apenas por terem menos elementos e serem mais límpidas. Scott McCloud compara obras de arte a maçãs em Desvenda de Quadrinhos, onde a casca da fruta é a superfície dessas obras. Algumas maçãs podem parecer muito suculentas pela casca, mas quando as mordemos, estão podres por dentro. Outras podem parecer maçãs comuns e quando damos uma dentada são muito mais deliciosas do que aparentam. Se queremos formular o nosso ponto quanto a uma obra, devemos ser capazes de ver para além da casca. K-On! Na sua superfície é mesmo aquilo que eu tinha dito. Meninas a comer bolo e a beber chá enquanto tocam música na escola. Mas basta ver a série sem preconceitos e opiniões formuladas para perceber que é bem mais do que isso. Para além do muito bem aplicado drama de coming of age, que não só reflete a saída da infância como um leve medo do que virá a seguir, K-On! É um estudo interpessoal de personagem, trabalhando-os tanto individualmente como em grupo. Seja a rígida Mio, tendo de aprender a soltar mais e a seguir o embalo das suas amigas, seja a explosiva Ritsu, a entender que faz parte de um grupo e que o importante é estar em sintonia, ou a busca da Tsumugi por uma conexão humana genuína. E mais uma vez, quem não viu pode estar neste momento a questionar a qualidade destes dramas, mas mais do que valor em papel, eles brilham em forma e execução. Não é à toa que muitos dos que dizem que K-On! É genérico e vazio nem sonham que este tipo de trabalho esteja a ser feito. O toque da Yamada, realizadora da série, nota-se em cada detalhe. É bastante sensível e subtil. É realmente preciso estar dentro da harmonia da obra para fazer parte deste grupo de personagens e sentir a evolução destas relações diretamente. Outro ponto a que reduzem bastante este tipo de obra é o próprio moe com que elas trabalham. E neste caso eu tenho mesmo muito pouca sensibilidade e o meu moeómetro é bastante baixo, mas é inegável que há um elemento com que muitas obras trabalham e que de vez em quando dá frutos. Seja a criar clima e conexão com os personagens, como em K-On!, ou de formas bem mais específicas, como em Shoujo Shumatsu, outro anime muito bom que brinca usando o moe como antítese do que a série retrata. Nela, acompanhamos duas meninas tendo de sobreviver em um mundo pós-apocalíptico, e o moe surge como uma ferramenta muitas vezes cruel. O melhor exemplo é provavelmente a cena onde têm de dividir a pouca comida que têm e uma delas aponta a arma para a outra, obrigando-a a comer. Mais uma vez, superficialmente é só humor exagerado, mas pensar que ela realmente tem uma arma, que elas estão mesmo naquela situação limite e que ela provavelmente a ameaçou para que coma depressa e não tenha de ceder aos seus impulsos e começar uma luta por comida ali, é uma cena um tanto quanto chocante. Mas para mim, o género mais interessante deste estilo de obras talvez seja mesmo o Yashikei. Com uma definição muito mais abrangente que moe, eu acho particularmente curioso existir um género que se baseia em retratar uma vida pacífica e cotidiana. Como o nome em japonês indica, é suposto funcionar como um curativo por essência. É uma ideia que remota muito à visão de arte na Grécia Antiga. Para os gregos, a arte deveria ser uma forma de purificação da alma, que se daria através de uma catarse emocional que nos faria viver a vida de forma mais transparente. Aria e Yokohama são facilmente ápices do género e bebem muito disto. É até interessante pensar nos pontos que estas duas obras têm em comum. O principal, penso eu que seja que ambas tratam da relação das personagens, com uma envolvente. No caso de Aria, neo-Veneza, como o nome indica, uma Veneza futurista, onde as personagens trabalham com mandines, fazendo passeios de gôndola pelos canais. A dualidade entre o trabalho cultural que remete ao passado da cidade e o próprio local em evolução constante é muito do núcleo da obra. Há muitos episódios focados em como tal ambiente molda as pessoas que lá vivem e como elas também o moldam reativamente. Mostra que, mesmo que a cidade tenha mudado radicalmente, ainda podemos encontrar beleza nela, porque a verdadeira beleza está no comum e cotidiano do meio envolvente e das pessoas que lá habitam. Em Yokohama também temos um universo de tecnologia emergente, mas em vez de uma personagem que remota aos tempos antigos do local,
nós temos uma androide nascida naquele meio. É muito menos sobre equilibrar os tempos e sim sobre descobrir este novo mundo, encontrar beleza nele e sentir sentimentos muito mais humanos que os próprios humanos neste universo tão pouco humano. É caso para dizer que estas obras não retratam nada, ao mesmo tempo que retratam tudo. Eu disse no vídeo passado que ia aprofundar-me um pouco mais na parte da conexão emocional na arte, e não há melhor exemplo do que este estilo de obras. Mais do que boas ideias em papel, elas precisam de um toque mágico, suprassensível e humano. Seja para criar ambientação, relações de personagens ou para expressar a sua mensagem, estas obras têm de transbordar humanidade, emoção e calor. E este toque que encanta é mesmo, mas mesmo muito raro, e só pode ser atribuído a génios como Isao Takahata, Hayao Miyazaki e Naoki Yamada, que mencionei antes. O Estúdio Ghibli é um caso engraçado, porque os seus animes trabalham nestes moldes e ao mesmo tempo que é muito aclamado, também é um tanto quanto subestimado. Ainda que muito bem comentado por toda a comunidade pela fantástica qualidade de produção, vejo pouca gente elogiar pelo texto, que está quase sempre em sintonia e que também é grande responsável por estes sentimentos. É necessário um equilíbrio perfeito de elementos para alcançar o nível de conexão emocional a que estes animes propõem. Ainda que o estúdio tenha uma grande variedade de obras, a grande maioria, para não dizer a totalidade, tem um feitiço emocional que faz qualquer adulto regressar aos tempos da infância. Passeia sempre por temáticas naturalistas, antibelicistas, coming of age e de ode ao viver e ao sentir. São as obras mais humanas e sensíveis que conheço e o meu estúdio favorito, sem sombra de dúvidas. Como podemos então reparar, todas as obras que abordei neste vídeo são simples, mas simplórias não têm nada. Existe uma grande diferença entre estas duas palavras e só desvendando mais a fundo cada trabalho é que poderemos saber em qual delas encaixa. Mas nunca ser prepotente e subestimar uma obra só porque parece simplória à primeira vista. Afinal, é escondida entre as camadas profundas das obras mais simples que se pode encontrar a mais tocante das emoções. Olá, eu sou o Miguel Vilão e agradeço imenso todo o apoio dado no primeiro vídeo do canal. Fico mesmo muito feliz de ter tido o alcance que teve e de ter proporcionado reflexão e debate a muitos. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal, dá like e ativa o sino, partilha o vídeo com um amigo e já sabes que vou deixar os links do meu Twitter e MyNameList na descrição caso queiras falar comigo mais diretamente. E é isso, até ao próximo vídeo.